servir uma atitude de amor, isso mesmo. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Ponto. Vamos continuar a leitura, segura aí, olhe para mim. Por que Jesus está falando isso para os discípulos? Porque João e Tiago e João, filhos de Zebedeu com Salomé, chegaram até Jesus, na compreensão carnal deles, e fizeram o seguinte pedido para Jesus: Senhor, permita que no teu reino, que eles achavam que já ia acontecer, Jesus ia reinar ali, ia vencer o Império Romano, a religião judaica, iria reformar a religião judaica, vencer o Império Romano, destronar o César e ser o novo rei imperador do mundo. Essa era a mentalidade do Messias que eles esperavam, essa era a mentalidade daqueles que esperavam o Messias. Então eles logo, vamos garantir, né, a nossa vaguinha ali do lado de Jesus, para a gente poder ter alguns privilégios, não é assim? Então chegaram até Jesus e disseram: Senhor, permita que um se assente à sua direita, o meu irmão, e eu à tua esquerda. Por quê? Jesus poderia perguntar: por que vocês querem isso? O que impulsiona vocês a desejarem esse lugar? Aí Jesus vai dizer: eu não posso, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber, que é a morte de cruz, e esse lugar já está reservado para quem o meu pai já determinou. Aí os outros discípulos ficam indignados com aquilo. Como assim? Vocês têm coragem de chegar até Jesus e pedir o assento à direita e à esquerda? Vocês querem dominar sobre nós? Vocês querem ser maiores do que nós? E já havia uma disputa entre os discípulos de quem era o maior. No jogo de futebol a gente vê muito isso entre os homens, né? Lá no nosso caso é quem é o pior, né? Lá é quem é o pior, quem é o mais perna de pau. Mas a gente vê muito isso entre os homens, e no meio do esporte, no meio das mulheres também, a gente vê essa questão de competição, quem é a mais bonita, né? No meio dos homens, quem é o mais forte, quem é o melhor atleta. A nossa natureza é competitiva, a gente quer estar na frente, a gente quer, por mais tímido que nós sejamos, a nossa natureza, ela sempre tem esse impulso de estarmos na frente. Então, o pedido desses discípulos, de João e Tiago, levanta ali uma contenda entre os demais discípulos. Então Jesus vai chamar eles para explicar que no reino de Deus é diferente do sistema do reino do mundo. O reino de Deus é diferente. Então Jesus vai dizer assim, ó, mais uma vez eu leio o versículo 42. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo. Aí eu imagino João e Tiago dizendo assim: exatamente por isso que a gente quer estar lá com o Senhor, porque a gente quer ter poder sobre o povo, a gente quer liderar, a gente quer ser servido, a gente quer ser ovacionado. O Senhor entendeu, Jesus? É isso mesmo. Mas aí Jesus continua: então Jesus, vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Os discípulos João e Tiago, é exatamente isso. É isso que a gente quer. Eu estou aqui conjecturando, tá? Não está no texto essa parte. Entre vocês, porém, todavia, entretanto, Jesus vai dizer: aqui muda. Entre vocês é diferente. Será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja... então eu não quero. Se é para ser servo, eu não quero. Eu quero ser líder. Eu quero ser ovacionado, aplaudido, admirado. Eu quero que as pessoas tirem selfie comigo. Eu quero ter milhões de seguidores nas redes sociais. Porque Jesus, o Senhor está bombando nas redes sociais. Então se o Senhor me marcar lá no seu post, né, todo do seu lado, eu também, aí eu vou aparecer, vou ter muitos seguidores. Aí Jesus vai e quebra com tudo. E diz assim: entre vocês será diferente. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne... Aí complicou, né? Escravo de todos. É diferente ou não é diferente daquilo que a gente vê no mundo e daquilo que a gente vê, infelizmente, em alguns contextos religiosos? Jesus está dizendo que devemos ser servo, escravo de todos. Aí ele vai dar o exemplo dele no verso 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem,
Ou seja, Jesus está falando que sou o Filho de Deus, sou o Filho do homem, sou o Criador de todas as coisas, que deveria ser adorado e servido por vocês. Eu vim para servir. Jesus, inclusive, lavou os pés dos discípulos. Algo que talvez, naquela cultura, era humilhante, porque quem fazia isso eram os escravos, os servos. Cada casa de uma pessoa abastada daquela época tinha os servos que ficavam recebendo os visitantes. Eu convidei a galera a fazer uma festa aqui em casa, um jantar, e eu tenho os meus servos que vão ficar na porta lavando os pés dos meus convidados. Isso é um trabalho humilhante para aquela época e também para nós. Então ninguém quer fazer esse trabalho. Então Jesus pegou e disse assim: vou mostrar para vocês então. Ali na primeira ceia, na última Páscoa, ele lava os pés dos discípulos. Deus, abra sua mente para isso, Deus, Criador dos céus e da terra, lavou os pés de Judas. Diga-se de passagem, né, Judas teve o melhor pastor de todos, né? não resolveu a vida dele. Teve o melhor pastor de todos, Jesus, e não resolveu a vida dele. Então, é sobre o seu coração, é sobre a sua decisão. Jesus pode descer pessoalmente aqui, se você não se posicionar, não tomar uma decisão, você vai dizer que é qualquer coisa menos Jesus. Então, Jesus diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o serviço de Jesus foi até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. Muito bem. Eu falei pela manhã que, comentando com a minha esposa, nós estamos felizes, jubilosos, por tudo que nós estamos vendo Deus fazer aqui no nosso meio. Gratos por toda a história dessa igreja e por aquilo que Deus continua fazendo. E eu expliquei pela manhã que o pastor, ele é um cozinheiro. E ele tem, então, um compêndio de alimentos, um cardápio, que, então, não pode sair daqui. O pastor, ele alimenta a igreja através da palavra. Então, o pastor é um cozinheiro. Eu sou cozinheiro, tá? Antes de ir para o ministério, eu era cozinheiro industrial. Quando eu casei com a Denise, eu era cozinheiro. Aí eu ensinei ela a cozinhar e parei. Mas eu ainda cozinho. E é interessante que onde eu trabalhava, no frigorífico que eu trabalhava, eu cozinhava para mais de 1.000 pessoas, eu não escolhia o cardápio. A nutricionista fazia isso. E tinha lá a escala e eu tinha que obedecer aquilo que ela ordenou, então. Quem é o nutricionista aqui nesse contexto? O Espírito Santo. Eu não escolho, eu não decido, não é nada da minha cabeça. Hoje eu quero falar sobre isso. O Espírito Santo é quem direciona o pastor. E o pastor prepara. Aí cada pastor tem o seu jeito, tem o seu estilo, prepara o alimento. Só que, se a gente for comer só o que a gente gosta de comer, ficaremos raquíticos, fracos, não vamos desenvolver, não vamos crescer. Eu fiz um videozinho fazendo aviãozinho para o Caleb, coloquei no grupo da igreja. Quem viu? Viram, né? Então, eu fiz aquilo porque eu dei essa ilustração pela manhã. A Denise, ela olhou para mim e falou assim: ele não quer mais comer. Aí eu falei: me dá aqui a colher. Aí eu peguei a colher e comecei a fazer aviãozinho. Só que tem que fazer um aviãozinho espetacular, né? Um Boeing 674, sei lá das quantas, né? Aí ele começa a cair, vai cair, fazer um pouso forçado. Aí ele, come. Aí ele comeu mais umas 3 ou 4. Por quê? Porque eu preciso dar uma forçada para ele comer mais um pouquinho. E às vezes uma comida que ele não gosta, você mistura com outra comida, ali um brócolis, um repolho, uma cenoura, uma beterraba. Na alimentação da igreja é a mesma coisa. Aí qual que é o papel do pastor? É servir. Ele prepara a mensagem, ele vem e serve para você. Aí, se o pastor é o cozinheiro, o Espírito Santo é o nutricionista, a igreja são os filhos que estão sendo alimentados. Aí eu fico olhando aqui para a fisionomia de vocês, quando eu estou pregando aqui, né, ou outros pastores aqui pregando, aí eu percebo quando aquela palavra vem e a pessoa se fecha.
porque é um brócolis. Aí ela não gosta. Mas aí o pregador, o cozinheiro, com muita paciência, ele tem que convencer você, tem que fazer um aviãozinho, come, vai fazer bem, você precisa se alimentar disso, vai ajudar, você vai crescer, você vai se desenvolver, você tem que vir à mesa para poder servir, para poder se alimentar. Onde está essa mesa? Na igreja, o banquete está aqui na igreja, porque muitas pessoas não crescem, não se desenvolvem espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, porque elas faltam as refeições. Não vêm, não são assíduos. Aí quando eles vêm assim, falam, mas aquele irmão se converteu tem 6 meses, eu estou aqui há 20 anos. Parece que ele está aqui há 30. Por quê? Porque ele se alimenta bem. Ele não falta culto, ele aprendeu a orar, aprendeu a jejuar, aprendeu a ler a Bíblia, fazer as suas devocionais em casa. Essa pessoa vai crescer mais. Daqui 15 anos o Caleb vai me agradecer. Obrigado, pai. Porque o Senhor forçou até certo ponto para que eu me alimentasse bem. Hoje eu sou um jovem forte, robusto, porque eu fui bem alimentado. Os pais têm a responsabilidade de alimentar os filhos, e esse é o papel do pastor. Aí, conversando com a Denise, e conversando com o casal, há pouco ali, é sobre isso que eu estava falando. Eu vejo a maturidade em vocês. Eu vejo o crescimento. Eu vejo que muita gente mudou, entendeu a vontade de Deus para a sua vida. Quantos casamentos a gente fez em 2024? Eu nem sei. Fizemos dezenas de casamentos. Amém, 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 amém. Você casou em 2024, foi? Então foi por isso que deu um amém. Quantos filhos, quantas crianças nasceram em 2024? Olha que benção. Tá se alimentando bem, né? Naturalmente vão reproduzir, não é verdade? E já começamos 2025 com as crianças nascendo. Olha que benção. Porque o povo está sendo bem alimentado. O que conduz a igreja, o que fortalece a igreja, o que dá direção para a igreja é a palavra. Tem um ditado que eu vi há muitos anos atrás e nunca me esqueci. O que segura a ovelha não é arame farpado, é capim verde. O que segura a ovelha não é arame farpado, é capim verde. Alguns pastores têm medo de perder as pessoas. Mas eu vou cuidar aqui, onde você vai, não pode visitar uma outra igreja, não pode ouvir um outro pregador, não pode... O pastor que prega a Bíblia, ele não tem medo disso. Porque ele sabe que no rebanho que o Senhor Jesus confiou a ele, as ovelhas é de Jesus, as ovelhas não são minhas, tá? Eu sou servo das ovelhas. Mas no rebanho confiado aqui, o pasto é verde, amém? Então não precisa de arame farpado. Porque o que segura a ovelha não é arame farpado, é capim verde. O que está fazendo a igreja crescer é o ensinamento da palavra. Eu não preciso pular, não preciso rodar, não preciso gritar. De vez em quando eu dou uns gritos aqui, né? Porque tem uns que dormem, eu tenho que gritar, porque senão não acorda. Mas não é isso que edifica. É o ensinamento da palavra. É a prática daquilo que você está aprendendo. Então hoje nós vamos ter mais um banquete, amém? Então, mesmo que você não goste do cardápio de hoje, coma assim mesmo, porque é saudável. Foi o Espírito Santo quem fez ali a escala, eu só cozinhei. Então, se alimente. Servir, uma atitude de amor. Agora que eu estou inserido no contexto de igreja, agora que eu sou um crente, um cristão genuíno, convertido, eu sento no banco e espero Jesus voltar, é isso? Não, eu preciso servir. O que eu posso fazer? Tem pessoas que estão na igreja aqui há meses, que já estão assim, pastor, o que eu posso fazer para poder ajudar? A mídia, nós precisamos de gente para servir na mídia. Ali nos computadores, nas lives, nas projeções, nas imagens, nas boas-vindas, no espaço infantil, na escolinha. Sabe uma coisa que falta muito ali na escolinha? Os machos, os homens. Só as mulheres se colocam à disposição para esse trabalho. Por quê? Você sabia que a imagem masculina é essencial para a formação tanto do menino quanto da menina? Tem muitas crianças que vêm para a igreja que não tem pai em casa. E elas precisam de uma referência masculina. E nós não temos nenhum homem dando aula ali na escolinha. Cadê vocês, homens? Onde vocês estão?
Nós precisamos servir. E para quem nós olhamos para aprender a servir? Nós olhamos para o exemplo de Jesus. É o primeiro ponto que vai aparecer para você. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, nós aprendemos sobre o exemplo de Jesus. Projeta para nós aqui o texto, por favor. Mateus capítulo 20, versículo de número 28, está dito assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós olhamos para Jesus. Pela manhã eu apresentei uma criança, apresentei o Noah, e no dia 9 nós vamos batizar um monte de pessoas. Como é que nós definimos quem é que é apresentado e quem é que é batizado? Jesus foi apresentado com 8 dias de nascido. Olhamos para Jesus, apresentamos as crianças e não batizamos. E Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Então mostra que o batismo é uma decisão que a pessoa precisa fazer na fase adulta, sabendo o que está fazendo. E Jesus então foi batizado, não precisando passar por isso, pelo batismo, até porque João Batista não queria batizá-lo, e Jesus disse não, para que se cumpra todas as coisas. Então nós olhamos para Jesus, Jesus é o nosso exemplo. Amém, meus irmãos? Jesus é o exemplo maior de serviço. Durante o ministério dele, Jesus demonstrou repetidamente o seu compromisso com o serviço. Ele estava servindo humildemente, dedicando-se ao cuidado das necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Eu olho para Jesus, que é o meu modelo, eu olho para Jesus, que é o meu exemplo, e eu preciso seguir os passos de Jesus. Em suas palavras e ações, Jesus ensinou que a grandeza no reino de Deus está ligada ao serviço aos outros, ou seja, aquele que serve e não ao poder ou ao prestígio pessoal. Por que muitas pessoas querem cargos, querem posições? A gente vê isso muito no contexto político, né? As pessoas querem cargos, elas querem posições, porque elas querem servir as pessoas? Porque elas querem servir a comunidade? Graças a Deus que tem alguns ali nesse meio que esse é o desejo do coração deles, mas a grande maioria não, a grande maioria estão através do serviço ao próximo. Você se preocupa com as pessoas? Quando você fica meses sem ver a presença de alguém na igreja, puxa, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Você se preocupa em mandar uma mensagem, em tentar conversar, fazer uma visita? Você se preocupa? Pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando por situações, você se preocupa com as pessoas espiritualmente, emocionalmente? Tem pessoas na igreja que estão passando por apuros. Eu fico sabendo, de vez em quando, de pessoas na igreja que estão passando por apuros e ninguém ajudou. Às vezes não ajudou porque a pessoa não pediu socorro, e às vezes a gente não percebe, a gente está tão preso, fechado aos nossos problemas e situações que a gente não consegue contemplar o próximo, a gente não consegue ver a necessidade na vida do próximo. Ao dar sua própria vida como sacrifício pelos pecados da humanidade, Jesus ofereceu o supremo ato de serviço, revelando o amor incomparável do Pai e o seu desejo de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Jesus é o exemplo maior de serviço. Ele serviu até a morte, e morte de cruz no nosso lugar. Amém, queridos? O segundo ponto, lá em Atos capítulo 20, versículo 35, pega a sua Bíblia, manuseia a sua Bíblia. Vamos criar o costume de trazermos a nossa Bíblia impressa para a igreja, tá? Eu não tenho nada contra o aplicativo, você pode usar, mas na igreja, traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Eu nunca sei se você está lendo a Bíblia no celular ou olhando TikTok, né? Vai saber, né? Então, traga a sua Bíblia impressa, para você aprender a manusear a Bíblia também. Nem sempre eu vou esperar você achar o texto, tá? Mas só de você ali procurar já é alguma coisa. Então, Atos 20, 35, nós aprendemos ali que é melhor dar do que receber. Olha só o que é dito acerca do exemplo de Jesus mais uma vez. Fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ser serviço, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Você vê que Jesus, ele vem quebrando
paradigmas, ele vem na contramão da lógica. Tudo aquilo que a gente busca, na cabeça de Jesus é o contrário. A gente quer liderança, a gente quer status, a gente quer ser visto, a gente quer ser aplaudido. Jesus diz: não, 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 não. Vamos parar com isso. Você quer ser líder, tem que ser escravo de todos. Aí a gente quer também receber, a gente quer receber presentes, receber. Aí a gente fica feliz com isso, né? Jesus vem e dá uma voadora na gente, dizendo assim: olha, há mais alegria em dar do que em receber. Jesus às vezes deixa a gente triste, né? Porque assim, a cabeça da gente é totalmente outra. A gente está pensando em ir por um outro caminho. Aí vem Jesus e quebra aquele paradigma. E diz e ensina que não é assim. Se você quer ser o maior, seja o servo de todos. É melhor dar do que receber. Quando a gente vai nos aniversários, a gente é convidado para um aniversário, você, a gente, isso é uma cultura brasileira, né? De dar presentes. Geralmente no nosso aniversário a gente quer receber o melhor, né? Aí quando a gente vai no aniversário de alguém, a gente dá aquela seguradinha assim. Eu vou ali no... Aí você vai nas lojas, né? Aí você leva o presente, de bom coração, né? Mas a gente quer receber sempre o melhor. Para isso precisamos aprender também a darmos o melhor. Amém, queridos? Isso é fácil? De jeito nenhum. Porém, é isso que Jesus nos ensina a fazer. Quando doamos o nosso tempo, porque tem gente que pensa que ofertar é só dinheiro, é só recurso. Nós também ofertamos ao Senhor o nosso tempo, também os nossos recursos, também o cuidado para com os outros irmãos na fé. Nós fazemos isso porque seguimos o exemplo de generosidade de Jesus, ou seja, é melhor dar do que receber. A gente aprende com quem isso? Com Jesus. O exemplo de generosidade de Jesus, da compaixão de Jesus. O ato de dar não se limita apenas a bens materiais, inclui também oferecer apoio emocional, encorajamento e ajuda prática aos que estão ao nosso redor, demonstrando assim o amor de Cristo. Às vezes você passar, olha só que interessante, um desafio para vocês. Nós temos aqui na igreja talvez umas 2 ou 3 pessoas de idade que 1 ou 2 estão acamados, uma outra irmã raramente consegue vir à igreja, pessoas com mais de 80 anos, e a gente nem sabe disso. O que uma pessoa de idade gosta? Atenção. Receber visita e ter atenção. Lá do lado de casa, e eu peco nisso também, né? Às vezes a correria a gente acaba negligenciando. Do lado de casa, onde nós moramos, então, tem um casal de idosos. Ele tem 88 e ela tem 89, acho que é isso, né? E eu estou morando ali há mais de 1 ano, eu nunca entrei na casa deles. Nunca entrei. Já tive o desejo, mas a gente entra em casa, só sai de manhã e entra à noite em casa. E claro que isso é uma boa desculpa, tá? É a minha desculpa, respeite a minha desculpa, né? Mas eu estava passeando com o Caleb agora esses dias, passei na frente da casa deles, eles estavam sentados. Aí eu cheguei no portão, eles, o pastor vai chegar. Eles não frequentam a igreja. Aí, pastor, entra, pastor, chega. Aí eu abri o portão, entrei. Aí ele foi lá rápido, desligou a televisão, saiu para fora, botou uma cadeira, a esposa dele estava ali, se sentaram para conversar comigo, e uma alegria. E a primeira vez que eu entrei ali na varanda deles, sentei para conversar com eles. Você tinha que ver a alegria desse casal. Aí eu emprestei o ouvido para ouvir histórias, porque eles querem falar, porque essas pessoas muitas vezes são negligenciadas. E conversamos, e foi uma benção. Criei uma ponte. Quantas pessoas você pode dar o seu tempo, emprestar os seus ouvidos para ouvi-los, contar história, interagir com eles, no contexto de igreja? Às vezes você não faz isso nem com seu pai, nem com a sua mãe. Às vezes uma ligação. A gente fala com todo mundo, papai e a mamãe, a gente fala de 3 em 3 meses. Eu tenho os meus pais longe, 1000 e tantos quilômetros. E tem gente que tem os pais aqui na cidade, do lado.
E às vezes nem se falam. Faz sentido para vocês ou eu estou falando alguma bobeira aqui? Faz sentido, né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? Pessoas são mais importantes do que tijolos, do que paredes, do que carro, do que dinheiro. Porque foi por pessoas que Jesus morreu. Amém, meus irmãos? Muito bem. Terceiro ponto, nós somos chamados para servir. Todos nós, todo seguidor de Cristo é chamado para servir. Não tem aquele que, o meu dom é ficar aqui olhando os outros, fazer alguma coisa na igreja. Esse é o meu dom. Não existe dom de ficar olhando os outros, tá? Todo crente, todo cristão, todo convertido a Cristo, ele recebe um dom para poder servir. Nós somos chamados para servir. Quando você decide participar de um pequeno grupo, por exemplo, de um PGM, a igreja, ela precisa ser imersa nos pequenos grupos, e esse é o desafio do Edson e da Denise. E nós vamos chegar lá, amém? Amém. Levar, conduzir a igreja para esse ambiente de casa. Na igreja primitiva, no livro de Atos, a igreja se reunia de casa em casa e no templo. Era um padrão, porque nas casas a gente cria relacionamento, a gente cria comunhão, a gente conhece as pessoas. Aqui você não vai conseguir conversar com todo mundo, vai acabar o culto, cada um vai para sua casa, tem trabalho amanhã, mas no pequeno grupo você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, de conhecer a história dela, de orar por ela, ela orar por você, de vocês compartilharem o que vocês ouviram no culto, o que Deus falou com vocês. O pequeno grupo, que é uma reunião rápida, 1 horinha na semana, 1 horinha na semana, para você se conectar com os seus irmãos na fé. Essa é uma oportunidade de servir, porque ali nós temos um ambiente propício, um ambiente preparado, familiar, de comunhão, para abençoarmos uns aos outros, através dos dons que o Senhor tem nos dado. Diga amém. Amém. Adiantando, por causa do tempo, nós somos chamados para servir. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17, eu não vou ler esses versículos, vou apenas resumir. Tiago vai dizer assim: se você chega na casa de um irmão e sabe que ele está precisando de ajuda, está passando por necessidade financeira, às vezes não tem um alimento, e você diz assim: eu vou orar por você. Mas como assim orar por você? Você pode ajudar? Eu vou orar para Deus enviar a bênção, mas a bênção está no seu bolso. A bênção que aquela família precisa está no seu bolso. Eu me lembro, deixa eu testemunhar algo aqui, devo ter falado já. Quando a Raquel e a Rebeca nasceram, então isso há 15 anos atrás, nós morávamos em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Nós quase perdemos a Rebeca. Elas ficaram 30 dias no hospital, em Campo Grande. E enquanto elas estavam lá internadas, a Denise ficou os 30 dias lá. E eu voltava para Sidrolândia, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava no ramo da cozinha industrial. E eu tinha que ir um dia sim, um dia não, né, amor? Para levar din-din, para comprar leite para as meninas. E também tinha que alimentar a mãe, né? Porque senão, né, não tinha como, né? Então eu tinha que levar dinheiro para a mãe, para comprar fralda, para alimentar as filhas e assim por diante. E a gente não tinha muitos recursos, somente o meu salário. A Denise estava sem um emprego. Tinha até sido mandada embora por justa causa. Mandaram ela embora da empresa que ela trabalhava por justa causa, porque ela estava grávida. É claro que a gente botou na justiça e ganhamos, né? Mas essa é outra história. Então, o dinheiro estava curto. Um dia pela manhã eu me acordei e eu tinha que levar leite e fralda, o tal do NAN. Vocês conhecem o NAN? Que trem caro. Mas para que ser tão caro assim? Era mais fácil você comprar uma vaca e você ter a vaca ali no quintal de casa do que você comprar o NAN. A gente tinha uma parede cheia de NAN lá em casa, depois que as meninas foram para casa ali, o primeiro ano, dá para vender aquilo ali, reciclar, e a gente ia tirar todo o dinheiro que a gente gastou com o NAN. Eu acordei pela manhã e orei ao Senhor, disse: Senhor, eu preciso do dinheiro, e eu não tenho. Era R$7 a passagem de Sidrolândia para Campo Grande, 60 quilômetros, eu não tinha carro, e eu não tinha R$7, o dinheiro tinha acabado, acabou. E o dia do pagamento estava longe ainda. E eu orei, falei: Senhor, eu preciso, eu não tenho de onde tirar. Quando eu abri a porta de casa, o vizinho saiu
da casa dele, abriu a porta também, deu aquela espreguiçada. Ele era crente também. E tinha uma amizade assim de, oi, como é que tá, tudo bem? E ele me chamou, irmão Josias, vem cá. E eu fui lá. Ele disse assim, o Senhor Jesus mandou eu te dar essa oferta. Aí eu olhei na mão dele, R$100. R$100 há 15 anos atrás, meu irmão. Mas dava para fazer chover. Dava para comprar leite, dava para comprar fralda, dava para sobrar um troquinho ainda, para você dar uma esbanjadinha. E eu olhei para aquele moço e falei, irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu acabei de fazer uma oração pedindo a Deus o recurso, e Deus usou você. E fui para a rodoviária, peguei o ônibus e fui com muita alegria visitar a minha esposa e as minhas filhas. Porque eu fui servido, eu fui abençoado. Deus sabe das nossas necessidades, e Ele vai usar o anjo Gabriel? Não, Ele vai usar você para abençoar o outro. Ele vai usar você para orar pelo seu vizinho, para orar pelo seu irmão, para poder dar um abraço. Às vezes é só um abraço que a pessoa precisa. Eu já abracei pessoas assim, que quando elas me abraçaram, elas começaram a chorar, porque elas estavam carregadas, sobrecarregadas no trabalho, na família, emocionalmente, e elas queriam só um abraço. Pastor, obrigado saiu um peso das minhas costas, só um abraço. O ambiente de pequeno grupo, as reuniões nas casas, é para a gente viver essas experiências. Amém, meus irmãos? Aqui no culto, a gente é alimentado, a gente é treinado para viver durante a semana as experiências de igreja nos pequenos grupos, levando os nossos amigos, convidando os nossos parentes. Olha que oportunidade maravilhosa. Amém, igreja? Então nós somos chamados para servir. Indo para o final, nós precisamos encontrar no ponto 4 aqui, o prazer de servir. Existe quem foi chamado por Deus, quem é grato a Deus pela salvação e o perdão dos seus pecados, pelas bênçãos de Deus, ele encontra prazer em servir. Não é um peso, não é um fardo, é um prazer, é um privilégio. Lá no Salmo 100, versículo 2, projeta para mim, por favor. Salmo 100, versículo 2, vai falar da alegria que nós experimentamos ao servir ao Senhor, ao adorar ao Senhor, ao estarmos na presença do Senhor. E na presença do Senhor há abundância de alegria. Ele ordena a bênção. Então nós precisamos encontrar o prazer em servir ao Senhor. Não é um fardo. Tem gente que acha que servir ao Senhor, Salmo 100, verso 2, projeta aí. Tem gente que acha que servir ao Senhor é um fardo. Sirvamos ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dEle com cânticos. Eu já vi pessoas dizendo assim, pegando a Bíblia, minha Bíblia está toda remendada, né? A Bíblia do crente que está toda remendada, toda quebrada, é sinal que a vida dele está inteira. Amém? É sinal que ele lê a Bíblia, tá? Então, a pessoa coloca a Bíblia embaixo do braço, aí ela vai para a igreja, ela fecha a cara, faz aquela cara de crente, e vai. Porque tem gente que acha que crente é aquele cara que tem a cara carrancuda, né? Onde você vai? Eu vou para a igreja. Vai direto. Pode ir. Você quer ir comigo? Eu falo, Deus me livre. Com essa cara aí, esse lugar lá deve ser um tormento. A pessoa vem com uma tristeza, faz uma cara de tristeza para vir ao culto adorar ao Senhor. E não tem nada a ver com isso. A igreja é um lugar de alegria. Amém? Servir ao Senhor não é um fardo, servir ao Senhor é um privilégio. Cantar ao Senhor, adorar, celebrar, servir ao próximo, nós precisamos encontrar alegria, e há alegria em servir. Amém, meus irmãos? Amém. Quando você abençoa alguém, quando você ora por alguém, quando você fala de Jesus para alguém, nosso coração se enche de alegria. No ponto 5, existe recompensa para os servos fiéis. Existe galardão, recompensa. Provérbios 11, 18, pode colocar para mim, por favor. A Bíblia nos assegura que Deus é justo e não deixará de recompensar aqueles que o servem com fidelidade. Ele promete abençoar abundantemente aqueles que o buscam e obedecem aos seus mandamentos. Provérbios 11 e 18, para a gente fechar. Vamos lá, joga na tela aí. A riqueza do perverso dura apenas um quê? Um momento. Mas a recompensa do justo é duradoura.
Deus tem prazer em recompensar aqueles que servem com alegria. Embora as recompensas do servo fiel possam incluir bênçãos materiais e prosperidade, sim, pode, com certeza, Deus tem prazer em nos abençoar de maneira material, nos prosperando, no trabalho, nos estudos, Deus tem prazer em nos abençoar. Mas a verdadeira recompensa, aquela que não vai acabar, que não vai terminar, nunca está na eternidade. Lá nós vamos receber a verdadeira e final recompensa. Para terminar, vamos olhar para alguns homens e mulheres da Bíblia que serviram. Eu quero que a banda venha para cá, por favor, já para a gente concluir. Exemplos na Bíblia de pessoas que serviram. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés foi chamado para servir. Ele estava tranquilo lá no deserto, cuidando dos bichos, das ovelhas, do seu sogro Jetro. E de repente Deus aparece para ele na sarça, pegando fogo, e diz para ele: tem uma missão para você. Que é, Senhor? Servir. Lá para o Egito, libertar o meu povo. Ele tentou fugir, tentou correr, manda outro, e acabou obedecendo, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então Moisés é um exemplo de um líder, um libertador do povo de Israel, que serviu. Josué serviu fielmente a Moisés como seu sucessor. Nós vemos em Josué um exemplo de serviço. Ele conduziu os israelitas à conquista da terra prometida, substituindo Moisés. Nós vemos Neemias como o líder que serviu, que foi chamado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nós vemos Ruth servindo a sua sogra Noemi. Ela não precisava fazer isso. Ela poderia abandonar a sua sogra, o seu esposo morreu, não tinha mais ninguém para casar com ela, dos irmãos ou filhos da sua sogra. Tem toda a questão da lei do levirato ali, não vou entrar nesse ponto agora. Mas ela, mesmo não tendo quem a remisse, se casasse com ela, ela decidiu ficar com a sua sogra, servir a sua sogra. Eu admiro aquelas pessoas, aqueles filhos que dizem assim: papai e mamãe vêm para minha casa, eu vou cuidar deles até eles morrerem. Eu admiro essas pessoas que sacrificam a sua vida em prol de alguém, de uma mãe que amamentou ele, que limpou a bundinha dele ou dela, e agora estão velhinhos, e um determinado filho diz: eu vou cuidar até o fim, eu vou honrar até o fim, ou vou honrar financeiramente, para que cuidem até o último dia de vida. Servir. Ruth serviu a sua sogra Noemi. A serva da mulher de Naamã, o general, que disse para sua serva, se o seu esposo, ele conhecesse o profeta lá em Samaria, o profeta iria orar por ele e ele seria curado. Através do testemunho dela, esse homem foi até o profeta e foi curado. A serva serviu o seu senhor. Eliseu serviu fielmente ao seu mestre Elias. E olhando para o Novo Testamento, nós vemos João Batista, o precursor de Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que preparou o caminho. Ele veio para servir, e ele ainda disse: é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua. Olha o espírito de servo desse homem. João Batista para mim é o maior, e nascido de mulher, Jesus disse, ninguém é maior do que ele. Aí a gente chega em Jesus, o exemplo maior, porque Jesus é Deus. Ele deixou o trono de glória para vir nos servir. E durante esse serviço, esse ato de servir, ele foi humilhado, cuspido, coroado com espinho, surrado, chicoteado e pregado no madeiro. Mas ele não desistiu do serviço. Ele não desistiu. Paulo serviu como apóstolo e missionário e espalhou o evangelho. Dorcas, ou Tabita, lá no livro de Atos, serviu dedicando-se a fazer boas obras e ajudar os necessitados em sua comunidade, conhecida por sua generosidade e caridade, especialmente em fazer túnicas e roupas para os necessitados. Atos capítulo 9. Quem não serve, não serve, irmãos. Nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus.
Como você quer servir a partir de agora? Não é só no ambiente da igreja. Aqui a gente aprende a servir, porque os servos mais dedicados estão aqui dentro das igrejas. Mas não é só aqui, não se restringe a esse ambiente. É na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na academia. Às vezes, na academia você pode ter um gesto de generosidade. Eu já fiz isso algumas vezes. Pessoas mais velhas que estão esperando para usar um determinado aparelho para treinar, e era a minha vez, eu cedi a minha vez. Não, vocês podem usar, eu vou para outro aparelho. Parece algo bobo, tolo, mas faz toda a diferença. Você pode servir nos lugares que o Senhor tem te colocado, e fazer a diferença ali, no futebol, servindo, o pastor principalmente, passando a bola para mim, dando passe em profundidade, porque tem uns cabras fominha aqui, que misericórdia, não toca a bola nem que pague, mas também é servir, amém? Os fominha ficam olhando para mim aí, principalmente os jovens, eu estou olhando para vocês, eu estou vendo aí, não adianta ficar rindo não. Oi? Não, seu time, você tem sorte de ficar me marcando, né? Precisamos servir. Fique em pé.